Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Cristiane, para quem não me conhece. Eu sou casada, tenho duas filhas, a Manuela e a Marina, e hoje eu quero contar para vocês como eu conheci o meu marido, como Deus me apresentou o meu marido. Porque eu acredito que Deus ele não te obrigue a casar com uma pessoa específica, ele não tem uma pessoa específica para você casar, mas ele apresenta pessoas que vai alinhar com o seu ministério, alinhar com o seu chamado. Isso é muito importante para quem está na igreja, conhece o seu chamado, casar com pessoas que estejam conectando com o seu chamado, com a sua vida, com o que Deus tem para a sua vida, né? Então eu vou contar para vocês como Deus apresentou o meu marido. E, em primeiro lugar, essa história ela começa há um longo tempo atrás, quando eu tinha mais ou menos 12 para 13 anos. Eu morava em um outro estado, morava no estado de Rondônia, hoje eu estou no Rio Grande do Sul, e eu me lembro que eu fiz uma oração, tudo começou com uma oração, que eu nem pensava em morar no Rio Grande do Sul, e eu fiz uma oração. Eu me lembro que eu estava na frente da minha casa, lá é mais interior, então a gente vivia, dava a noitezinha, a tardezinha, a gente ia pra frente da casa, só pra ver o pessoal passar na rua mesmo. E eu me lembro que era uma tardezinha, eu nunca mais vou esquecer daquele dia. E o meu pessoal ali entrou pra dentro do quintal da casa, né? E a gente. Eu fiquei sozinha lá na frente, sentada numas madeiras que tinha assim, e orando. Eu não conhecia. Eu conhecia Deus de ouvir falar, e eu fiz uma oração pra Deus. Mesmo não sendo cristã, eu fiz uma oração pra Deus. Eu olhei pro céu, eu me lembro que eu olhei pro céu naquele dia, e eu disse: Deus, eu sei que em algum lugar você tá aí. E eu quero te pedir que não me dê um namorado só pra mim namorar, mas me dê um marido. Quando eu quero que o Senhor me dê uma pessoa que vá na igreja comigo e eu não ia na igreja, eu penso que eu fui guiada mesmo pelo Espírito Santo naquele momento em fazer aquela oração. E eu orei a Deus e eu disse: eu quero que o Senhor me dê um marido que vai me levar para a igreja, que a gente possa ir para a igreja juntos. E eu acredito que a minha história, o meu casamento, ele começou ali com essa oração. Eu creio que Deus, ele olhou para mim, né, mesmo não sendo uma cristã, não indo na igreja, ele gostou tanto dessa oração que ele falou assim: ó, eu vou te honrar nessa oração. Uns anos depois, uns 3, 4 anos depois, nós viemos embora, né, para o estado do Rio Grande do Sul. E eu não conhecia Jesus, e eu fui em um trabalho, né, eu trabalhava num atacado, e eu trabalhava no escritório desse atacado, e a minha amiga, que entrou, trabalhando hoje é a minha amiga, mas ela entrou trabalhar comigo, ela era cristã, e ela começou a falar de Deus pra mim, e eu comecei a ter curiosidade, né, de saber o que era, né, aquela igreja, e eu falei: não, eu vou ir então na igreja, e eu fui pra igreja. Naquele dia que eu fui, eu nunca mais saí da igreja. Eu entendi esse amor de Deus, esse amor maravilhoso. Eu entendi que o que faltava em mim era Jesus que preencheria tudo. E conhecendo Jesus, eu comecei a buscar muito a Deus. Eu me lembro que eu jejuava, eu buscava a Deus, e nesse tempo eu descobri o meu chamado missionário. Então, tudo que envolvia evangelismo, eu estava dentro. Se tinha um evangelismo na praça, se tinha um evangelismo com os jovens, com os mais velhos, eu estava lá, né? Eu queria evangelizar, eu queria ganhar almas para Jesus, porque aquilo queimava no meu coração, o chamado missionário, ele queimava no meu coração. E teve um evangelismo que ele estava ajudando a organizar, e eu nunca tinha visto ele na minha vida. E naquele dia, a gente já tinha passado o dia tumultuado, e chegou de noite, o pessoal ele já tava todo mundo já meio cansado, mas nós fomos, né, evangelizar. E eu me lembro que nesse evangelismo, tinha em várias partes da cidade, tava acontecendo esse evangelismo. E ele era um dos líderes que estava organizando. Então, cada líder estava num ponto da cidade, né, com os jovens evangelizando, era um evangelismo de jovens. E o meu esposo era líder do evangelismo onde eu estava, no local que eu estava evangelizando. E eu me lembro que a gente estava no semáforo evangelizando, a gente estava com as plaquinhas, né, Jesus te ama, e ele era o J de Jesus, que ele levava, né, a plaquinha, e ele ficava mandando, como ele era o primeiro da fila, porque ele estava coordenando, ele dizia: fechou a sinaleira, agora é hora de vir ali pra beirada, né, e eu já tava me estressando com ele. Eu pensei: meu Deus, esse menino não para de falar um minuto. Eu disse: quem que ele pensa que é pra estar mandando em todo mundo? E na minha ignorância, né? Porque ele era o líder, ele estava fazendo o papel dele. E eu
estava indignada porque ele estava mandando em todo mundo, mas ele estava fazendo o papel dele, né? E eu me lembro que uma dessas vezes que eu pensei, quem ele pensa que é pra estar me mandando Deus, eu escutei a voz de Deus pela primeira vez. E se você casar com ele? Eu juro que eu escutei a voz. E se você casar com ele? Eu respondi como se tivesse uma pessoa falando, eu respondi até alto. Eu disse assim: Deus me livre casar com esse menino. E falei mais uma vez: Deus me livre casar com esse menino. Passou os dias, eu fui pra casa, passou os dias, passou semanas e eu acho que passou uns 4 meses, mais ou menos. Eu reencontrei, na verdade deu uns 6, 7 meses eu reencontrei meu marido, que agora é meu marido, mas antes eu não conhecia ele direito. E ele estava totalmente diferente, o físico mesmo, ele estava totalmente diferente, porque eu tinha conhecido ele no dia do evangelismo, ele era careca. Já outra vez, depois de 7 meses que eu conheci ele, ele já estava totalmente diferente, estava com o cabelo arrumadinho, já estava. E daí ele era um menino que buscava muito a Deus. Eu me lembro que eu olhei pra ele e eu disse: Meu Deus, ele busca tanto a Deus. E isso me chamou a atenção, porque ele deixava de fazer coisas com outras pessoas, de sair pra estudar a palavra que ele tinha que pregar, não só por estudar, porque ele tinha que pregar, mas ele realmente se dedicava, né, na obra de Deus, na leitura da palavra. Ele sempre gostou muito de ler livros, então isso me chamou muito a atenção. E eu não sabia que era a mesma pessoa que eu tinha conhecido lá atrás, que eu disse: Deus me livre casar com essa pessoa, para vocês terem uma noção de como ele mudou, de como ele estava diferente. E eu comecei a conversar com ele, a gente começou a ir nos cultos juntos, como amigos, né? E eu me lembro que a gente começou, né, a ver que a gente tinha algo em comum, que a gente poderia dar certo, então a gente começou a sair, ir pros cultos como amigo, e a admiração foi crescendo, e a gente começou a namorar. Só que depois que a gente começou a namorar, que eu fui descobrir, eu mostrando a foto pra ele, ele disse: Essa pessoa sou eu. Eu disse: Não, é você. Daí ele disse: É eu. E eu disse: Meu Deus, a pessoa que eu disse que jamais eu iria casar, eu estava namorando e eu nem sabia que era a mesma pessoa. E a gente começou a namorar, aí a nossa história começou. Então, a gente ficou alguns meses juntos, foram poucos meses, mas a amizade depois durou um tempo a mais, né? A gente terminou o nosso namoro, mas a gente continuou amigos. Obviamente, não como antes, né? A gente se falava bem menos, a gente passou um tempo separados ali. E eu fui pro campo missionário, eu falo campo missionário, mas onde nós estivemos é o nosso campo missionário. Mas eu estava fora, passei 5 meses fora, e nesse tempo que eu fiquei fora, eu não falei com ele. Uh, a gente ficou totalmente sem se falar, e eu me lembro que foi algo muito de Deus, porque nem ele falou comigo, e nem eu falei com ele, e eu não lembrava de nada em quesito namoro. Eu estava tão preenchida com Deus, né, com as coisas de Deus, e eu creio que ele também, que nada, tipo, tirou o nosso foco. Eu estava nesse tempo fora, e eu foquei totalmente em buscar Deus, em fazê-lo conhecido, que eu me desliguei de todo o resto, e eu estava servindo a Deus, levando pessoas a conhecer a Deus, e tipo, eu passei os 5 meses inteiro só fazendo o que eu fui chamada para fazer em missão. E eu me lembro que nas últimas semanas, que eram umas 2, 3 semanas antes de eu vir embora para Caxias novamente, eu comecei a lembrar dele. E tudo isso eu vejo Deus, sabe? Porque eu não pensei nele antes para não atrapalhar o meu tempo enquanto eu estava lá, né, naquela missão. E quando eu estava voltando para Caxias 3 semanas antes, eu comecei a me lembrar dele. E eu me lembro que antes de vir a gente fez um passeio, né? E a gente estava no ônibus. Quando eu voltei nesse ônibus, eu olhei para minha amiga do lado, que ela também era de Caxias, ela estava passando um tempo comigo lá, né, nessa missão. E eu olhei para ela e eu disse: Meu Deus, eu tô com uma vontade tão grande de abraçar o Ismael, que é o meu esposo. Eu disse: É algo que eu não sei explicar. Parece que eu preciso desse abraço dele, me deu uma saudade dele. E daquele dia em diante, que faltava 3 semanas pra mim vir embora, eu comecei a me lembrar dele. Só que eu me lembrei dele e eu não chamei ele pra conversar. Aí eu cheguei na base onde nós estávamos, né? A gente estava num passeio, a gente estava em outro estado e a gente fez esse passeio, voltamos ali pro estado que nós estávamos na base missionária. Me deu aquela saudade dele, a gente voltou, ele começou a seguir as minhas fotos, e ele seguiu várias fotos minhas que era pra chamar minha atenção, pra ver se eu falava com ele. Ele fez de propósito. E é óbvio, né, que eu fui falar com ele. E eu disse pra ele: Nossa, se curtiu tanto as minhas fotos, tu deve estar com saudade, né? Porque eu não ia dizer que eu estava com saudade, né? E
Ele disse, eu não tô com saudade. E ali a gente começou a conversar novamente. E quando eu voltei, né, do campo missionário, a gente começou a conversar novamente e a gente começou um tempo conversando como amigos e a gente voltou a namorar. E depois a gente casou e estamos aqui felizes. Não vou dizer que às vezes não tenha lutas, batalhas, mas tudo, né, a gente vence porque nós escolhemos um ao outro, a gente escolheu estar juntos um com o outro. Hoje nós temos 2 filhas maravilhosas e a gente busca, né, viver os propósitos e os planos de Deus. Hoje nós somos pastores de jovens, nós cuidamos de jovens e é essa a nossa história. E eu quero te incentivar a buscar a Deus para procurar uma pessoa que vá somar no seu relacionamento, que você deixe Deus te apresentar pessoas, que você não fique desesperado para procurar alguém, mas que você ore e realmente você entregue nas mãos de Deus e deixe o Senhor te apresentar alguém, porque Deus ele não vai te obrigar de maneira nenhuma a casar com uma pessoa específica, mas se você orar, eu creio que Deus ele vai te apresentar alguém que vai somar com o seu ministério, alguém que vai te fazer muito feliz. Amém? Beijos, até o próximo vídeo.